Eu gostaria de trabalhar hoje um tema muito pertinente e confesso para vocês uma certa angústia quando eu estou em guardamentos. Só ontem, por exemplo, eu fiz 2 sepultamentos. A angústia que eu vejo das pessoas no momento de despedida, quando tem que se despedir daquela pessoa que tanto amou aqui na terra. Então o tema hoje dessa pregação é: valorize as pessoas enquanto há tempo. Valorize as pessoas enquanto há tempo. Me disseram que a dor mais doída desse mundo é a dor de você ver a sua mãe num caixão. Talvez só conheça essa dor quem já passou por isso. Mas aquela que você durante 9 meses morou dentro dela. Aquela mulher que você teve uma intimidade tão grande, talvez não foi a melhor mãe do mundo, mas vamos e venhamos, foi a sua mãe. E pior ainda quando o agente funerário chega e bate no seu ombro e diz: ei, 5 minutinhos para se despedir da sua mãe, porque eu preciso levar ela. Eu não sei o que iria se passar no meu coração naqueles 5 minutos. É tão injusto isso, 5 minutos para resumir tudo o que aquela mulher significa para mim. Tente imaginar a pessoa que você mais ama nesse mundo. O que você diria para essa pessoa nos 5 últimos minutos? Obrigado, mãe. Obrigado pelas vezes que a senhora levou chazinho para mim quando eu estava doente. As vezes que a senhora me defendeu quando o pai estava nervoso demais. Obrigado, mãe, porque a senhora me deu estudo. A senhora me colocou na catequese. Obrigado, mãe, por aquelas vezes que a senhora ficava até brava, com ciúme de mim. Seriam agradecimentos que você iria fazer? Ou talvez até pedidos de perdão, né? Quantas vezes eu vejo, naqueles 5 últimos minutos que o padre está ali, tantos pedidos de perdão. As pessoas não conseguem nem falar em silêncio. Elas externalizam, às vezes choram, gritam, saem fora de si. Perdoe, mãe, pelas vezes que eu não aceitei, mãe. Quando a senhora me pediu para que eu me cuidasse com as más amizades. Me perdoe, mãe, porque eu engravidei, ainda solteira. Perdoe, mãe, porque eu usei drogas. Ouvi um dependente uma vez dizendo no enterro da mãe: me perdoe, mãe, porque eu te matei aos poucos. É difícil para mim falar de despedida, porque eu acho que é a única missa que eu não vou conseguir rezar, a única missa que eu não vou ter equilíbrio para poder proferir algumas palavras vai ser a missa de corpo presente da minha mãe. Porque eu digo para vocês que a minha mãe não foi a melhor mãe do mundo, e ela sabe disso. Até por causa de depressão que entrou, tantas coisas que levou minha mãe ao desequilíbrio. Mas só pelo fato dela ser minha mãe, eu não consigo imaginar o que seria de mim naqueles 5 últimos minutos. A palavra de Deus diz assim, existe um provérbio antes de falar da palavra, que diz assim: se tu não amar profundamente as pessoas aqui na terra, não suportará a dor da despedida. Se tu não amar profundamente as pessoas aqui na terra, não suportará a dor da despedida. Principalmente se você tiver que dar muitos pedidos de perdão naqueles cruéis 5 últimos minutos. Porque as pessoas que perdem, às vezes chegam para o padre e dizem assim: quando ia passando a hora, padre, ia chegando a hora do enterro, ia me dando um desespero, porque eu não queria que levassem aquela pessoa. E não adianta muito discurso naquela hora, não adianta muita gente dizer: mas essa pessoa não está aqui, ela está no céu. Você está olhando aquilo que você enxergou durante a vida toda, desde o primeiro dia que você pôs o pé nessa terra até o último dia. Era aquela que você viu, era aquele. Sabe por que eu tenho muito medo de sofrer naqueles 5 últimos minutos de despedida?
é de saber que tem pessoas que foram tão importantes para mim aqui na terra, pessoas que significaram tanto na minha vida, e às vezes a gente deixa passar oportunidades e mais oportunidades de dizer: eu te amo, me perdoe. Sabe que a palavra de Deus diz assim, em Mateus 5,46: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu irmão. Eu porém vos digo, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Amar a todos e amar profundamente, diz a palavra. Sabe que nós passamos por alguns estágios. A dor da perda nos faz passar por 4 estágios fundamentais. Primeiro é a negação. Eu às vezes olho, como no velório que eu chegava, a primeira fase é uma fase tão dolorida, porque a mãe estava vidrada assim, olhando naquela coroa de flor que estava atrás do caixão, e eu bati no ombro dela e disse: é seu filho? Ela olhou para mim assustada, olhou para as pessoas e ela disse: meu Deus, é meu filho. Parece uma loucura isso, né? Será que ela não sabia que era o filho dela, já quase no momento do enterro? Mas é porque a dor é tão forte que há a chamada cisão. Você isola o afeto da razão. Você por vezes, você olha para as pessoas chorando, você olha para aquela coroa de flor, você coça a cabeça, você faz assim, diz: não, isso não está acontecendo. Não é comigo isso. Não é aquela pessoa que ainda ontem eu abracei, que ainda ontem eu tive a oportunidade de dizer: me perdoe por tudo. Não pode ser. Aquela pessoa que eu poderia ter dado mais carinho, aquela pessoa que eu poderia ter dado mais afeto, não pode ser. Essa pessoa não se foi. Mas é triste quando a ficha tem que cair, né? A segunda fase da dor da perda é a raiva. E principalmente quando a gente não amou o suficiente, a raiva é de nós mesmos. Se a gente pudesse estapear e dizer: seu hipócrita, seu idiota, você se esbarrou com essa pessoa ontem, e poderia ter dito tudo para ela que você tem vontade de dizer nesses 5 minutos. Você poderia ter dito tudo. Você poderia ter elogiado aquela pessoa. Sabe que no enterro da minha vozinha, a mãe do meu pai, chamada Terezinha, evangelista, eu tive esse sentimento de raiva de mim mesmo. Parece uma coisa tão simples. Mas uma vez eu fui na casa da minha avó e eu elogiei uma canjica que ela fazia, uma canjica com aquele amendoim batido no liquidificador. Ô, canjica gostosa. Eu disse: vó, que canjica maravilhosa. Toda vez que eu ia na casa da avó, tinha canjica. E a mãe dizia, quando eu estava saindo para ir na casa da avó: hoje vai ter canjica, né? A minha avó era mineira e uma pessoa meio bruta da roça. Nunca minha avó disse para mim: eu te amo. Nunca. Mas demorou tanto para mim entender que aquela canjica era uma declaração de amor. Que aquela canjica era como se ela dissesse: obrigado, meu neto, por você vir me ver. E me lembro como se fosse hoje um dia de sol. A gente estava indo no enterro, então tinha a estrada fazia um ângulo assim, quando o carro funerário estava lá embaixo. Eu vi aquela fila gigante, e aquele carro lá na frente com a coroa de flor. Eu não sei por que motivo o carro parou e toda aquela fila ficou ali um tempo travada. Me deu uma vontade de abrir aquela porta e correndo lá na frente e agradecer pela canjica, antes que colocasse aquele caixão lá. Sabe, filho, filha, hoje o Senhor parece que devorava meu coração dizendo: você ainda, padre, você ainda vai ver muitas coisas bonitas nesses enterros que você está fazendo. Não mais tanto desespero, porque infelizmente o que a gente vê
São palavras que doem na nossa alma quando a gente vê naqueles 5 últimos minutos, quando a gente está sepultando. Tanta angústia, tanto desespero, tantos pedidos de perdão. Por vezes, a gente vê até alguns desequilíbrios, né? Porque um dos sintomas da dor da perda é o chamado complexo. A pessoa foge da realidade e às vezes até pede para que a pessoa se levante, né? Como uma mãe que dizia para o filho: filho, levante, vamos tomar café, filho. Você não pode me deixar assim. Você sabe que eu já não tenho teu pai, era só você. Não faça isso comigo, filho. E você precisa segurar o choro naquele momento que você está rezando, porque há um desespero. Sabe, pai, mãe, eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Segundo estatísticas, mais de 50% hoje das mortes nesses lugares periféricos de muita violência, como o nosso, por exemplo, são mortes prematuras. Mais de 50% hoje das pessoas que falecem são jovens. Você sabia disso? Ou você ainda acha que a maioria são pessoas de idade, que morreram de tão velho? Não é essa a verdade. E pasmem que hoje, estudando um pouco sobre a questão da morte, para poder trazer para vocês essa mensagem, eu meditava que mais de 50% dos pais terão que sepultar um dia pelo menos um dos filhos, por causa dessa estatística da morte prematura. Você que tem 2, 3, talvez 4 filhos, para dizer que quando a gente às vezes vê o filho sendo rebelde, às vezes o filho mudou com você, pai, mudou com você, mãe, e você, às vezes até por orgulho, você fica sem conversar com o filho, sem conversar com a filha. Quer saber de uma coisa? Vai ter que, eu vou castigar um pouco. Às vezes até proíbe ele de fazer as coisas. Pai, mãe, nem queira imaginar o que seria aqueles 5 últimos minutos de despedida do teu filho, se você soubesse que ainda no dia de ontem, você poderia ter voltado a conversar com o filho. Poderia ter feito as pazes. Afinal de contas, você é muito mais vivido do que ele. Hein, mãe? Você foi muito mais vivida. Podia ter deixado passar muita coisa. Mas não, ficou ali por orgulho, não voltou a conversar. O filho também meio rebelde, talvez sapateava e não queria saber. Sabe o que a palavra de Deus diz assim? Essa questão do orgulho. A palavra de Deus diz em Provérbios 16, 18, o orgulho vem antes da destruição e da derrota. O espírito altivo antes da sua queda. Quer dizer, esse orgulho que vai antecipar toda a guerra, toda a queda, toda a destruição, toda a derrota. Peça para o Senhor: Senhor, retire todo o orgulho do meu coração, para que eu possa amar as pessoas que estão à minha volta. Existem tantas formas de a gente pedir perdão, às vezes não necessariamente dizer me perdoe, mas voltar a conversar com aquela pessoa que você não está conversando, hein? Mandar às vezes uma mensagem para aquela pessoa, valorizar aquela pessoa que talvez um dia fez algo por você. Mas só que enquanto a gente está vivo, enquanto a gente tem as pessoas para lá e para cá, vê elas todo dia, a gente cai na besteira às vezes de acreditar que as pessoas são eternas, que a gente nunca vai perder. E no dia que a gente perde, aí o próprio Satanás, que é um bicho que não tem caráter nenhum, faz você se recordar de coisas que aquela pessoa fazia, que no fundo, demonstrava que aquela pessoa te amava. Eu me lembro quando meu pai estava na UTI, por alguns minutos ali, após o médico dizer que achava que ele não iria sobreviver, eu fiquei lembrando de coisas que meu pai fez por mim, que só naquele momento, o medo de perder talvez me fez recordar as vezes que o pai me deixou sair com o carro, nem carteira tinha, mas o pai me deixou dar uma volta na quadra com aquele carro. Quando eu comprei meu primeiro carro, um Fusquinha, eu me lembro que aquele carro estava falhando tanto, que eu dizia: pai, não tem jeito esse carro. Entrei para dentro bravo com aquele Fusca. Quando eu voltei,
o pai estava lá praticamente todo dentro do motor, com as mãos cheias de graxa, tentando dar um jeitinho. Dá uma volta agora com esse carro para ver. Nossa, o Fusca parecia uma BMW. Dava os estouros lá atrás. Voltei, nossa pai, o que o senhor fez? Isso aí é só uma vela que eu fiz ali. O meu pai. Que bom que eu ainda tenho meu pai para dizer obrigado, pai, por aquele dia. Porque se eu tivesse que agradecer ele só naqueles 5 últimos minutos, ia me doer tanto. Por que eu não falei em vida isso? Por que eu não falei? Hein, filha? Posso dizer uma coisa para você, filho? Talvez quando eu falo de pai, você é até capaz de dizer: ei, padre, o senhor não conhece meu pai, você não conhece a minha mãe. Vem te puxar na lembrança. Se meio a esse homem tão rígido, tão grosso que foi, essa mulher insensível, se não houve alguma manifestação de carinho. Talvez até um dia você chegou em casa, tinha uma comida no forninho lá, que essa pessoa deixou guardadinha para você. Isso é uma prova de amor, não é? Talvez aquele homem que chegava da roça, tarde da noite, e chegava, ia lá colocar, desselar o cavalo, e você via aquela pessoa que chegava, talvez chegava da empresa, tarde, fazia hora extra. No fundo, era para dar o melhor para você. Sabia disso? Era para que você fosse alguém na vida. Às vezes que essa pessoa lembrou de você no trabalho, às vezes que essa pessoa ficou pensando: não vale a pena, tem que trabalhar mesmo, porque se Deus quiser, minha filha não vai ter que passar pelo que eu passei, o meu filho não vai ter que passar por isso. Mas Satanás nunca deixa a gente ver essas coisas, né? A gente enxerga só o lado negativo, só o lado negativo. Não deixe nada para os últimos 5 minutos, nada. Quando alguém chegar no teu ombro, naquele dia difícil, de dizer assim: 5 minutinhos, viu? Que você possa respirar fundo e chegar ali e só chorar. Porque a dor da perda é uma dor tão doída que 5 minutos é pouco para a gente chorar. Mas que seja só um desabafo. Que você chore mesmo, mas com o sentimento de missão cumprida. Eu fiz o que eu podia ter feito. Sabe que às vezes, quando eu chegava lá em casa e via minha mãe fazendo das tripas o coração para manter aquela casa, porque meu pai se aposentou por invalidez por causa de um acidente. A mãe então trabalhava como diarista. E uma vez cheguei em casa e minha mãe estava chegando cansada. Eu disse: ué mãe, por que a senhora não foi com o carro? Porque o pai deixou um carrinho para ela. E ela disse: filho, esse carro estragou. Eu disse: mas por que a senhora não manda arrumar? Ela disse: não filho, eu não tenho dinheiro para mandar arrumar o carro. Mas a senhora então está indo de ônibus agora? Ela disse: de ônibus não, estou indo de a pé. Eu me sentia tão hipócrita. Eu me senti tão hipócrita com aquilo. Eu andando de carro bom, eu com conforto, e minha mãe andando de a pé. Logo falei com meus irmãos e disse: vocês sabem que a mãe tem aquele carrinho velho, que até apelidaram o carro da minha mãe de câncer, porque todo dia tinha uma coisa nova naquele carro, meu Deus do céu, apelidamos ele de câncer. Diz: a gente fica apelidando o carrinho da mãe de câncer. A mãe está andando de a pé, vindo do trabalho. Gente, vamos fazer uma vaquinha entre nós? Vamos comprar um carro novo para a mãe? Não! Não está fácil lá. Eu precisei fazer quase que uma catequese para meus irmãos. Eu disse: isso vai ser um orgulho para nós. Um dia poder dizer assim: aquele carro, aquele conforto que a mãe teve, foi nós que demos aquele carro para ela. Vamos dar esse orgulho para a mãe? E nós fizemos essa vaquinha. Alguns ficaram meio que emburrados na hora, mas não ficaram de fora. Gente, eu queria que vocês vissem a alegria da minha mãe. Quando nós, no dia do aniversário dela, nós mandamos fazer um laço grande, colocamos em cima de um carro bem melhorzinho do que o dela. Não era um carro novo, mas quando chegamos, minha mãe veio e viu aquele carro com o alerta ligado. Minha mãe
de joelho no chão, ela chorava, ela dizia: meu Deus, que lindo. É um orgulho tão grande que eu tenho certeza que essas coisas, essas alegrias que eu dei para minha mãe, vai me confortar. Às vezes que eu cheguei com minha mãe, na casa da minha mãe, com uma cesta básica, com uma comprinha para ajudar ela um pouco. Sabe por que eu digo isso, filho? Porque talvez você diz que ama tua mãe, mas você nunca comprou uma sandália nova para ela. Nunca chegou lá na casa dela com uma comprinha para dizer: ó, mãe, para a senhora isso aqui. Talvez isso tudo vai pesar naquele dia, naqueles 5 últimos minutos que eu estou frisando tanto. Valorize as pessoas enquanto elas estão vivas. Quem sabe hoje, filho, você vai chegar em casa com uma vontade de dizer para tua mãe: eu te amo. Hein? E não deixe para amanhã ou para depois, porque vai apagando essa chama. Quem sabe você que está me assistindo agora, você que está me ouvindo, que você seja capaz de pegar o teu celular. Hein? Você tem vergonha, é tão tímido para dizer eu te amo. É uma palavra que não sai fácil da nossa boca, eu sei disso. Mande pelo menos uma mensagem. Essa mensagem é só para dizer o quanto você é importante para mim. Qualquer coração se desmancha com essa frase. Qualquer coração. Eu evangelizo, gente, nesse Brasil inteiro. E geralmente nos lugares que eu vou, eu conto os mesmos testemunhos. Eu falo das mesmas pregações que fez com que eu ganhasse mais a minha família. E eu digo que o maior milagre que eu vi Deus fazendo na minha vida foi quando Deus me permitiu ter amizade com meu pai. Uma pessoa muito difícil. E me lembro que a primeira vez que eu disse para meu pai essa frase, eu te amo, graças a Deus, disse em vida. O meu pai estava fazendo a barba e do espelho do banheiro da cozinha dava para ver o pai lá fazendo a barba, e eu vim decidido do grupo de oração. O pregador pregou tão bem aquele dia. Você vai dizer para as pessoas que você ama essa frase: eu te amo. Hoje você diz. Era dia dos pais. Eu pensei comigo: meu Deus, se eu falar para o pai eu te amo, é bem fácil ele achar que eu sou boiola. Porque meu pai era daquele que dizia: homem não chora, homem não fica abraçando outro homem. Mas quando eu cheguei na porta do banheiro, o pai fazendo a barba, eu parecia aqueles gatinhos que quer passar pelas pernas. Eu disse: pai, tem uma coisa a falar com o senhor. Ele disse: fala, moleque. Fazendo a barba, eu disse: calma, pai, não é assim, fala. É uma coisa meio complicada. Ele disse: o que é? Ah, já sei, deve ser dinheiro, né? Eu disse: não, pai, eu vou falar para o senhor. Ah, pai, hoje eu vim da igreja lá e eu vim com uma missão de falar para o senhor: eu te amo. Se o senhor soubesse como eu te amo, pai. Falei e saí correndo para não ver a reação. Quando eu voltei, gente, eu vi uma das cenas que mais ficou marcada na minha vida. A primeira vez que eu vi o meu pai chorar. Ele continuava fazendo a barba, mas com uma diferença. Ele ia chorando, derramando lágrimas, enxugando aquelas lágrimas, e ali fazendo a barba. Nem olhou para trás. Eu pensei comigo: ah, machão. Gente, essa palavra, quando entra no coração, essa palavra, ela faz coisas que a gente nem sabe explicar. Nem sabe explicar. Talvez não há mais tempo de dizer para muitas pessoas que já partiram essa palavra: eu te amo. Talvez não há mais tempo. Ei, mãe, talvez você já perdeu até um filho, mas quantas pessoas você tem ainda? Talvez você, mãe, possa chegar em casa e pedir para o filho assim: deita aqui no colo da mãe, deixa ele pôr a cabeça no teu colo, mãe. Se você soubesse o quanto é gostoso isso, passa a mão na cabeça dele, arrume o seu cabelo dele. Talvez é uma coisa que seja até meio estranho, mas ele não vai esquecer dessas atitudes. Melhor assim, mãe, do que no dia que chegar o caixão do teu filho, que Deus que te livre disso, você ficar arrumando o filho no caixão, como eu já vi muitas mães fazer. E uma mãe que dizia assim uma vez para mim: toda vez que meu filho chegava bêbado aqui em casa, padre, e às vezes ele estava tão bêbado, que eu trazia um café quente para ele, e depois ficava ali, passando a mão no cabelo dele, mas é só quando ele chegava bêbado que eu fazia isso.
Parecia que eu não tinha coragem quando ele estava ação. E ela falou, parece que aquele pó ia passando. Ele voltava a ser meu filho. E ela disse, desde que o caixão chegou aqui, eu estou passando a mão na cabeça dele, parece com uma esperança de que ele vai voltar, que ele vai acordar. Ela estava vivendo nessa fase ainda da não aceitação. E quando a gente passa pela fase da não aceitação e chega à depressão, que é a terceira fase, que diz, a saudade passa a se tornar insuportável. E você se vê numa angústia que parece que não tem fim. Tem gente que não tem nem vontade de viver mais, de raiva de si mesmo, daquela depressão que chegou. E depois, por fim, um certo dia você acorda pela manhã, os pássaros cantando, e parece que você acorda decidido assim, eu preciso voltar a viver, eu tenho que tocar minha vida para frente. Essa pessoa não vai voltar mais, não tem jeito. É quando a pessoa chega na quarta fase, que a gente chama da aceitação. Aceitação. Põe a mão no teu coração, feche teus olhos, deixa eu orar por você. Somente o Senhor sabe, Jesus, quantas pessoas precisavam ouvir aquilo que ouviram nessa noite. Quantas pessoas nesse momento precisam, Senhor, pedir perdão, se aproximar mais e talvez até dar um abraço naquela pessoa que convive, aquela pessoa que está ao seu lado. Eu quero te pedir, Pai amado, que essa pregação leve muitas pessoas a amar mais, a dar uma nova chance, porque nós queremos, Senhor, passar por essa vida vivendo de fato a alegria de poder estar em paz com as pessoas que o Senhor ainda dá a oportunidade de estar caminhando ao nosso lado. E nos perdoe, Senhor, pelas pessoas que já partiram e nós fomos tão ignorantes que nós deixamos passar oportunidades. Nos perdoe por isso, Senhor. Acalma nosso coração, amenize a nossa dor e nos dê a oportunidade da verdadeira conversão. Por Cristo nosso Senhor. Amém.